eu quero te convidar a receber com uma salva de palmas esta mulher que é minha amiga, que eu só tenho que agradecer a Deus por tê-la colocado em minha vida, e eu tenho certeza que você que já conhece, ama também. Uma salva de palmas para Helena Tanuri! Bem-vinda, Helena! Ei, mulherada! Tá bem acompanhada? Da Clarinha. Eu estou muito bem acompanhada, minha primogênita. E ela veio aqui porque ela veio trazer... Vem aqui, dona Ana. Eu? É. É por sua causa que a Clara entrou no palco. Nós queremos te dar um presente. Fica aqui, Clarinha, comigo. Ela é tímida. Eu tive o privilégio de fazer aquela oração, a mais importante da vida da Clara. Quantos aninhos você tinha, Clara? 2 para 3 anos. 2 para 3? Glória a Deus. Mamãe, como é que é aceitar Jesus? Aí eu expliquei para ela. Aí nós fomos para o ensaio do Diante do Trono e chegou lá, ela falou assim... Aliás, seus filhos nasceram no ensaio do Diante do Trono. Nasceram no ensaio. Ô mamãe... Bel Shammai no Diante do Trono. E ela continuou curiosa, perguntando... Eu já fiz essa oração? Eu disse, não, você nunca fez essa oração. Você gostaria de fazer? Ela, eu gostaria. Aí nós chamamos a Ana... E a Ana fez a oração com ela e ela repetiu. Ela tinha 3 anos de idade. E agora ela está com 19. E eu espero que ela viva para a glória de Deus, amém? Amém! E é um pouquinho das histórias que eu vivi com a Clara e com os meus outros 3 filhos que eu trago nessa caixinha para a Ana. De Clara a Sofia, Amor e Sabedoria. É o livro que está lá no meu stand, lançamento nesse congresso. A Ana prefaciou o livro, a Clara ilustrou o livro. E o livro conta as minhas experiências com Deus através dos meus filhos. O que os meus filhos me ensinaram, o que eu aprendo com eles até hoje. Então eu espero que as pessoas que lerem este livro, que elas sejam edificadas, encorajadas, despertadas e principalmente, Ana, descubram a delícia que é a vida em família. É verdade. Tem lágrimas, sim, tem lágrimas. Tem gente que vai chorar com esse livro, tem gente que vai rir com esse livro. Tem de tudo um pouco aqui dentro, né? E a minha expectativa é que aquilo que Deus me ensinou provoque ecos, ecoe no coração de cada uma dessas mulheres aqui, amém. Em nome de Jesus. Ai, amei, amiga, amei. Fresquinho. Fresquinho. Obrigada, filha. Muito bem, meninas. Então agora é nós. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito agradecida ao Senhor. E eu trouxe algumas amigas comigo. Disciplina. Minha mãe me ensinou desde cedo. Se você não tomar a sua vida, as rédeas da sua vida, colocarão arreios em você. Disciplina, rigidez. Choro é coisa para fraca. A gente não. Olha para essa mulher que está aí do seu lado e fala, desperte o general que existe em você. Para de choramingar. Esse negócio de ficar ouvindo o homem, obedecendo o homem, não tem essa história não. Independência ou morte. Meu nome é Tertuliana. E minha mãe me ensinou que a vida é assim. Tome as rédeas da sua vida, ou te colocarão arreios. Ai, que mulher estressada, gente. Meu Deus. Respira fundo. Isso, vamos, gente, olha o movimento. Sente, gente.
Sorve a vida. Desde que minha tia me levou num festival de Tai Chi Chuan, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Leve, zen. A gente tem que entrar em conexão com o cosmos, gente. Ouvir a vida interior latente dentro de nós. Paz e alegria. Paz e alegria. Paz e alegria. No stress. Ali é nada. Negócio é ir pra rua, galera. Entendeu? A gente não tem que aceitar tudo que colocam pela nossa goela, não. Entendeu? Tem um tal de explorar a mulher. Essa lei Maria da Penha não está valendo de nada. Nós temos que criar a Maria do Socorro. Outra lei. Porque Maria da Penha não está pegando, não, gente. Que negócio é esse? Nós temos que ir para a rua, protestar mesmo, entendeu? Essa história de exploração da mulher, não está valendo. Tá sabendo? Não está valendo. A gente tem que fazer valer os nossos direitos. A gente tem que cobrar alto pelo nosso trabalho. O negócio é o seguinte: quando alguém me pede água, eu vou levar água. Eu dou um gole porque é o frete. Tá sabendo? Tem esse negócio não. Vamos lutar! Brasil, vamos pra rua! Estão rindo de quê? Vocês estão rindo de quê? Eu sei que vocês estão pensando, tá? Eu não tive pai, não tive mãe. Vivi de casa em casa. Mas eu me viro, tá? Faço unha, faço faxina. Depende de ninguém. Eu sou sobrevivente. A outra lá falou de lei de Maria do Socorro. Eu sou Maria do Socorro. Mas pode me chamar de help. Negócio seguinte. Os meninos da escola faziam muito bullying comigo. Bullying. Para mim até hoje, bullying era um negócio por café. Me chamavam de 4 oi. Fundo de garrafa. Fundo de garrafa sua mãe. E vocês estão rindo de quê? Vocês tudo vão tomar banho. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Aurélia Toledo de Albuquerque. Minha avó me ensinou desde que eu era pequenininha: haja o que houver, querida, não desce do salto. A vida é aparência. Ninguém sabe quem você realmente é, Flor. Então, mantenha a aparência. Haja o que houver, mantenha a aparência. O fato é que todas nós temos muitas mulheres dentro de nós. Uma prima, uma tia, a influência de uma avó, a influência da mãe,
a melhor amiga. As circunstâncias ao redor acabam conspirando para que a gente sofra influências diariamente da sociedade e das pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que a gente é externamente, pouco importa para o Senhor. Repita comigo assim: o meu valor eu vejo nos olhos do meu amado. Amém. Fico tão bonita quando estou feliz. Este coração alegre faz um bem. Dispenso a maquiagem e o batom. Esqueço a chapinha e o botox. Fico tão bonita quando alguém me diz que me ama e me quer ao lado seu. Paro de sonhar com Ivo Pitangui quando eu estou feliz. Mas se o coração amarga alguma dor, o espelho é o inimigo que me faz refém. Passo horas dentro de um provador e nada me cai bem. Se o príncipe encantado me abandonou, perco a identidade, não sei mais quem sou. Mas não vou me entregar a sentimentos vãos, vou guardar meu coração. A felicidade está nos olhos do meu amado. Beleza maior não há em Jesus. Eu vejo meu valor. A felicidade está nos olhos do meu amado. Beleza maior não há em Jesus. Eu sei o meu valor. Amém, meninas. Agora vamos falar sério. Vocês acordaram aí? Gostaram das minhas amigas? Elas me acompanham por aí. Bem, eu gostaria que você respirasse fundo aí. O congresso é um momento em que nós separamos, saímos da nossa casa, deixamos os nossos filhos, deixamos os nossos pais. Muitas aqui viajaram horas e horas e horas. Vocês estão cansadas, então vocês ficam vulneráveis a algumas circunstâncias. A fila te irrita, o número de congressistas te irrita. Aí começa uma conversinha fiada, a outra fala assim: ah, esse negócio está muito cansativo. Uma empresta a boca pro capeta ali, outra empresta a boca pro capeta colar. Então, fica esperta, menina, para você não perder aquilo que Deus tem separado para você nesses dias. Amém? Põe a Eva, faz a Eva dormir de novo. Vai deitar a Eva. A mulher santa que eu sou é que vai se manifestar aqui. Amém? Beleza. Gente, a parte que me coube nesse latifúndio é falar sobre os nossos relacionamentos com outras mulheres. O espelho que está em outras mulheres. E quando a gente olha para a nossa vida e a gente escuta mulheres por todo o Brasil, fora do Brasil, a gente vê que o diabo não é muito criativo, não. As coisas acabam se repetindo. A gente acaba tendo os nossos maiores opositores dentro da nossa própria casa. Forte isso, não é? Como assim, Helena? Como? Minha família, eles são os meus maiores opositores? Não é o plano original de Deus que seja assim. Mas o fato é que quando a gente olha para a própria palavra de Deus, a gente vê circunstâncias muito similares às circunstâncias que a gente vivencia na nossa casa, na nossa família. Pela proximidade, pelo viver diário, para a gente compartilhar a vida. Com muita gente, a gente coloca máscara, não é?
Com algumas pessoas a gente coloca a máscara, o pastor chega na casa da gente, a gente fala assim: oi pastor, a paz do Senhor. Aí vem o filho do pastor, pula no seu sofá, aí você fala assim: ô bem, querido, desce daí, faz dodói. Mas o seu filho sobe no mesmo sofá, você fala: desce daí menino, encapetado, você sabe quanto custou esse sofá? Então em casa a gente é quem a gente é de verdade, né? E às vezes o quadro não é muito legal não. Mas também dentro do nicho familiar estão as pessoas mais importantes da nossa vida. Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, as pessoas mais importantes da vida, os melhores amigos, é com quem a gente desfruta a jornada, é com quem a gente enfrenta a enfermidade, é quem está do nosso lado 24 horas por dia, é quem te socorre na hora que tudo vai mal. Pelo menos este é o plano de Deus para a família. Só que na família também, justamente por a gente ter essa afinidade, ter esse amor tão grande, é lá na família que o diabo vai tentar achar um companheiro, um parceiro de trabalho. Então você está irritado, você está sobrecarregado, você está cheio de trabalho, você não vigiou, você não administrou sua vida bem financeira, aí você está no tampo, aí o menino vem: ô papai, e entra na frente do futebol, que a única coisa boa que você faz toda semana. No caso aqui não, né? E aí o pai fala: sai da frente, menino! Às vezes ele não usou nenhuma palavra pejorativa, mas o tom de voz imprime algo maligno, que rejeita, que deixa estigmatizado uma criança. O diabo não vai caçar uma pessoa na rua para falar assim: Helena, você não vale nada. Você: aham, te conheço. Não vai fazer a menor diferença. Mas se o diabo levanta o meu marido, por exemplo, para falar: você está gorda, hein? Você está feia, hein? A coisa estreita. Não é assim, gente? Se uma pessoa que você não conhece te faz uma crítica maldosa, destrutiva, você pode até se abalar, mas depois: quer saber? Nem conheço. Não me conhece também, não vive comigo, sabe quem que eu sou? Tchau. Mas quando a crítica vem da mãe, a crítica vem da avó, a crítica mal construída vem do marido, dos filhos, aquilo se torna um fardo pesado e a gente começa a recuar. E a Bíblia está recheada desses exemplos, não é exclusividade do século 21. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê, por exemplo, Abel. Abel foi vítima do seu próprio irmão. Caim teve a sua oferta rejeitada e ele não quis resolver isso com Deus. Ele se voltou furioso para Abel, sentiu ciúmes dele e não sossegou enquanto não tirou a vida de Abel. Jacó enganou Esaú, irmãos novamente. O pai protegia um e a mãe protegia outro. E a história a gente já conhece, que está descrita lá em Gênesis 25 e 27. Labão, isso aí, gente, para falar só as poucas histórias que eu comecei no Gênesis. Labão era tio de Jacó. E Labão enganou Jacó. Quando a gente olha no texto de Gênesis 29, 13, diz assim: logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, o abraçou e o beijou, depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Mas daí a pouco Labão impôs uma dura pena sobre seu sobrinho, explorou o trabalho de Jacó e ainda deu para ele a filha errada. Família, hein? Gente boa. Tem gente que fala assim: trabalhar com família, Deus que me livre. Dá para entender. E a mais clássica das histórias, que só para a gente citar, está lá em 1 Samuel 17, 28 e 29, que é a história de Eliabe e Davi. Eliabe estava no fronte de batalha com seus outros 2 irmãos. E aí Davi veio para trazer provisão para os irmãos e para levar notícias dos irmãos para seu pai Jessé, que já era idoso. E quando chegou lá, Davi escutou a falastragem do Golias e falou assim: o que é que ele está fazendo?
E aí logo acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E o texto me deixa perplexa, como ele foi violento com Davi. O que vieste fazer aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e conheço a maldade do teu coração, que vieste aqui assistir a peleja. Fala sério. Vamos supor que Davi tivesse ido só para ver a peleja mesmo. O que tem? Eliabe estava azedo. E aí eu fiquei sem entender. Quando a gente lê o texto, tudo bem. Davi, quando eu estava fazendo esse estudo, eu estava na verdade pregando sobre as dificuldades que Davi teria que vencer antes de Golias. Ele teve que vencer o mal dentro da sua própria casa primeiro. Ele teve que vencer o irmão mais velho. Agora pensa comigo, gente, Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Naquela época que o irmão mais velho, o primogênito, era um modelo. Era um modelo. Eu fico imaginando, Davi era o caçula. O caçula com o mais velho é o seguinte: não mexe comigo não, tá? Sou irmão do Eliabe. Olha o grandão aí. Era para ele se sentir protegido por Eliabe, era para ele se sentir cuidado por Eliabe, mas Eliabe descarregou a arma nele. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. E aí a resposta de Davi, no versículo seguinte, ele fala assim: que fiz eu agora? Esse agora quer dizer que nos últimos tempos Eliabe estava pegando no pé dele. O que foi dessa vez, Eliabe, de novo? Só que o que eu admiro aqui é que Davi, o que eu fiz agora? Com certeza uma razão para isso. E deu as costas para Eliabe e continuou perguntando o que estava acontecendo por causa de Golias. E aí eu fiquei encucada com Eliabe. Voltei uns versículos, voltei uns capítulos. E aí a gente olha, no capítulo 16 de 1 Samuel, de 1 a 13, é descrita o dia que Davi foi ungido rei. Então Davi foi ungido rei antes do episódio da estranheza dele com o irmão mais velho. Aí eu fiquei imaginando o quadro, porque eu tenho uma mente muito fértil. Eu fiquei imaginando o quadro. Samuel chega na casa de Jessé, porque Deus mandou ele lá para ungir um novo rei sobre Israel. Saul tinha dançado. Aí vem Samuel e entra Eliabe. Poderoso, jovem, alto, forte, preparado para a batalha. E Jessé põe os olhos... E Samuel põe os olhos em Eliabe e fala: eis aí, pensou com ele, eis aí, é esse. E Deus para Samuel: não olhe para o coração, Samuel. Não olhe para a aparência, Samuel. Porque eu sou Deus que é atento para o coração. E eu rejeitei o coração de Eliabe. Então vem Abinadab, e vem Samá, e vem os outros 7 irmãos de Davi. Ele foi o último. Eu fico imaginando a cara de tacho do Eliabe na hora que entrou Davi. Não tem mais nenhum filho. Ah, tem um que está pastoreando. Manda buscar. Eu fico imaginando, aí eu viajando na maionese, né, gente? A Bíblia não fala isso, eu estou imaginando. Quando Samuel falou: manda buscar Davi. Aí eu fico imaginando a cara de Eliabe. Davi, o pirralho, o ruivinho bonitinho, pastor de ovelha, Eu, experimentado para a guerra. Abinadab, olha o porte de Abinadab, olha Samá, nós 3 vamos para a guerra. E Samuel doidou, mandou chamar o pirralho. Oh meu Deus, quando ele vê o menino vai ter uma decepção. Deixa ele. E entra Davi pela sala e Samuel fala: eis aí o escolhido do Senhor. Aí eu fico imaginando a piração de Eliabe. Que Samuel já está velho. Samuel já está velho, interna o cara. Então, quando a gente vê 2 capítulos para frente, Eliabe irritado com seu irmão, a gente começa a imaginar o que a rejeição faz na vida de uma pessoa. Pensa aí comigo, no seu lugar, mulher. Quem que você está atravessado na garganta dentro de sua casa? Às vezes você tem uma família difícil, um tio, um avô, uma avó, uma prima, alguém que te fez mal, alguém que falou uma palavra de maldição sobre você, alguém que não acredita em você, alguém que desmerece as suas conquistas. Olha o que Eliabe fala: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
Talvez você tenha alguém assim próximo a você, ou talvez você seja assim. Eu quero te dizer, ninguém é ruim de graça. Ninguém é ruim de graça. Nós precisamos de cura, de transformação e romper em Deus, para que nós não sejamos parceiros de Satanás nos processos, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na vida do pai, da mãe, dos irmãos. Porque quando a palavra maldita é liberada sobre alguém da própria, sobre nós, partindo de alguém da nossa própria casa, ela tem um poder letal, ela mata. E às vezes você está pensando em todo mundo que te feriu, mas não está pensando que você pode ser uma arma nas mãos de Satanás. Você pode ser essa mulher que desmerece, que ridiculariza, que diminui. Você pode ser essa mulher, seu marido chega em casa, trabalhou o dia inteiro. Limpa o pé aí, você não tem empregada não. Trabalhei aqui o dia inteiro, você veio lá daquela porcaria daquele emprego, não estudou? Dá nisso. Amaldiçoa o marido, joga o cara para baixo. Vem o menino. Eu não te aguento mais. Parece uma palavra simples, mas não é. Faz uma criança se sentir um fardo, faz uma criança se sentir um peso. Você vai fazer isso? Você tem fé, né? Mas nessa tarde eu queria destacar mais um exemplo de uma maneira mais profunda. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29. Depois desse momento que Labão recebeu Jacó e falou: você é da minha família, fique à vontade, você é sangue do meu sangue. A partir do verso 15, a palavra de Deus diz assim: já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entrega-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho, deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará.
Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bilhá, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bilhá por mulher. Ela deitou-se com ela, ele deitou-se com ela, Bilhá engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Bilhá, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. E aí vai, gente, e aí vai. Aí até chegar no verso 16. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. As duas começaram a disputar pelo amor de Jacó. Irmãs, sangue do mesmo sangue, filhas do mesmo pai. E eu fico imaginando aquelas meninas antes de aparecer Jacó por aquelas bandas. A gente está feliz com a vida, até que a gente veja a nossa irmã receber algo que nós gostaríamos de receber. Quando a gente olha para Lia, a gente sempre acha Lia a baranga. Não é assim? Quando eu era adolescente, eu li, meu Deus, que empiaço, por que Lia tinha que entrar nessa história? A mulher feia. Aí você sempre olha para Raquel com generosidade, e para Lia como aquela que veio para estragar. Mas quando eu olho para o verso 29 desse texto, para o 30 desse texto, que eu vejo que, não, 31, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, aos olhos de Deus, nada passa batido. Nada é de graça, nada é gratuito, e Ele não vai desperdiçar nenhuma dor. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperam para o seu bem, se você ama a Deus. Mas o fato é que quando a gente se depara com essas duas, elas eram irmãs, eu imagino que elas deviam viver bem, elas deviam viver felizes. Não foi opção delas casarem-se com Jacó. Foi um negócio entre pai e o sobrinho, o primo delas. Mas acontece que Jacó tinha o coração em Raquel. E Lia sentiu essa rejeição. Nós nunca pensamos nisso, não é? Você já imaginou você ser dado em casamento a um homem e imaginar: ele agora vai ser o pai dos meus filhos, ele agora vai ser o meu marido, mas nunca ter esse homem inteiro para você? Sempre sentiu o olhar amoroso para a irmã. Por outro lado, a gente olha para Raquel e a mulher que tinha o amor de Jacó, mas ela não estava satisfeita, porque era o ventre, era a barriga de Lia que crescia e a dela não. E quando a gente olha para essas duas mulheres, irmãs, vivendo na mesma casa, e a gente traz para o nosso contexto da igreja, nós somos mulheres, nós somos irmãs, mas a gente vive em disputa, a gente vive em competições. Você ama a sua irmã até que ela conquiste o que você queria conquistar. Ela recebe um posto que você queria ocupar. Ela se casa e você permanece solteira. Ela engravida e você não consegue engravidar. Um estilo de vida que compete sempre vai nos deixar no fundo do poço e da frustração. Há um plano de Deus sobre cada uma de nós. Por isso nós somos
formadas de uma forma tão distinta umas das outras. Tem mulher que não gosta de ir em determinados lugares para não se sentir humilhada diante de outras mulheres. Eu vou parar de ir na igreja. Por quê, fulano? Porque eu não tenho roupa nova. As conversas fiadas começam, as fofocas, as maledicências. Você viu fulana? Tá podendo, hein? Era tão simplesinha, irmã, agora só anda no salto. Esse meio gospel. Inveja, ciúmes. E nós nos tornamos instrumentos nas mãos do diabo. Nós emprestamos a nossa boca para ele. Nós demos créditos às mentiras que ele conta. Nós não conseguimos nos alegrar com as conquistas das nossas irmãs. E nós começamos a disputar entre nós. E isso é tão real que eu ouvi o depoimento de um homem sobre esse congresso. E ele falou assim: olha, é muito diferente esse congresso do congresso de louvor e adoração. E eu falei: por que é diferente? E ele disse: porque as mulheres, elas não são corteses umas com as outras. Elas são grosseiras umas com as outras, elas dão cotovelada, elas não querem saber, elas furam fila, elas marcam lugar, não tem cordialidade. Gente, isso não é para aplaudir, isso é para clamar misericórdia, gente. A gente aplaude para glorificar a Deus, e aqui não é para glorificar não, é para cair com a boca no pó, e gemer, e se arrepender, e virar gente. Nós somos filhas do Altíssimo, nós carregamos o DNA dele em nós. E a gente não tem piedade com a outra. A gente é ferina com a nossa palavra. Precisa só de uma palavra: gorda. Gente, eu não estou querendo fazer graça. Como mulheres que foram formadas para serem transportes de doçura, nosso peito amamenta, flui vida do nosso corpo. O Altíssimo nos forjou assim. Nossa voz, ela é mais fina para consolar, para adoçar a vida, para pôr flores na casa, para liberar palavras de encorajamento, de cura. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Querido, você vai conseguir, meu bem, essa fase difícil nós vamos vencer juntos. Você é precioso, você é valente, você é o meu amado. Filho, você vai dar muito trabalho para o inferno, filho. Ungido, santo de Deus. Os meninos talham o sangue da gente, sim, mas é para liberar a palavra de vida. Vida a gente não dá só com o ventre, a gente dá com a boca. Deus nos formou para sermos essas mulheres doces, amáveis, corajosas, incentivadoras. Vamos empurrar, vamos encorajar, vamos lá, você está linda, vamos lá passar um gloss, minha filha. Uma empurra a outra, uma promove a outra. Vai lá, você consegue. Deus tem um plano para você, vai lá. Todo mundo conhece a minha história aqui, ou pelo menos a maioria de vocês. Eu fui uma menina que recebia as tais palavras: justamente a menina não tem os olhos claros, que pena. Puxa, mas ela é tão branca. Puxa, mas essa menina é escandalosa. Essa menina gosta de aparecer, hein? Filha, ri baixo. Ri baixo, porque meninas comportadas não dão gargalhadas.
Inadequada, 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 inadequada. Os adesivos que a vida nos coloca. Mas aí o Senhor Jesus me encontrou. E foi tirando adesivo por adesivo, que o século tinha me colocado, que o diabo tinha me colocado através de pessoas importantes para mim. Ele foi tirando um por um e foi falando, amada. Ele foi colocando os dele, os selos dele. Amada, comprada por um preço sem igual, valorosa, única, especial, menina dos meus olhos, uma mulher para a qual eu tenho um propósito, existe para uma vida segundo o meu coração. É isso que Deus diz sobre você, é esses os planos que Ele tem para você, mas você fica dando voltas no deserto como o povo de Israel, reclamando, 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 murmurando, amaldiçoando com a sua boca. Ah, não vai dar. Ah, não consigo. Nossa, que banheiro horroroso. Estou detestando esse congresso no Expo Minas. Prefiro na igreja. E as filas, E aí vai. Deus reuniu 10.000 mulheres aqui. Ele quer que a gente estenda a tenda, porque Ele está querendo curar mais mulheres. Mas o diabo está buscando a sua boca para abortar o que Ele quer fazer na vida da mulher do seu lado. Não seja parceira do diabo. Não trabalhe para ele. Você é filha de Deus. Você foi comprada pelo sangue dele. Você está nesse mundo para ser luz, de uma luz brilhante que brilhe Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Profeta da vida, bendita do Senhor. É isso que você nasceu para ser. Lia e Raquel entraram em pé de guerra. Não tinha misericórdia de uma para a outra. Elas barganhavam o marido. Seu filho trouxe mandrágora, que era uma planta boa para abrir a madre. Então me dá as mandrágoras. Não vou te dar mandrágora coisa nenhuma. Me dá e eu te dou uma noite com meu marido. E é nesse nível que a gente chega também. A gente começa a fazer barganhas para se sentir melhor, para se sentir aceita. A gente começa a fazer dívida para ostentar um estilo de roupa, de sapato, de bolsa. A gente se mede pelo valor que o outro te dá. Se o outro disser que você está bonita, está bacana, está apropriada, então você vai se esforçar para manter essa estampa. Mas você não vale pela sua aparência. Você vale pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. Eu amo a música do André que fala: fui comprado pelo preço mais caro deste mundo. A cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho. Não posso pagar, não posso pagar tudo o que eu faço. É tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Você vale muito. Não se comporte como bijuteria. O seu valor excede o de finas joias. Pare de competir. Quando eu trouxe essas personagens aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas cada uma delas trazia uma marca de uma parenta. A Tertuliana, a Durona, que mulher não chora, aprendeu isso da mãe. Talvez você, quando criança, ouviu isso, né? Para de chorar, menina! Manteiga derretida. E isso ficou. Uma coisa boba. Engole o choro. Engole. Já é familiar? E a Bíblia diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A Maria do Socorro cresceu de casa em casa, não tem nenhum senso de valor próprio.
Aí quem não tem senso nenhum de valor próprio, já fica na defensiva. Talvez você seja assim. Você é aquela pessoa que as pessoas têm que andar em ovos perto de você? Ô fulano, por que você falou isso? É porque eu sou assim, né? Eu sei que eu sou pessoa não grata, eu sei. E a gente começa, isso se vira um ciclo vicioso. Tem aquelas que são as independentes, né? Vão revolucionar, vão mudar tudo, vão quebrar tudo, vão pra rua. E a maior revolução está aqui, ó. Essa é a maior de todas. Com ela nós mudamos o planeta. Outras se preocupam com a aparência. Todo mundo nos trinques na cinta. Eu tenho barriga, mas põe a cinta. Aperta a cinta. Não respira. Senão... Chama a família inteira para fechar o vestido. Vem fechar o vestido, gente. Mas tem que parecer que está tudo bem. O pé está matando porque você não sabe andar de salto, não aguenta aquela sandália que custou barato e acaba com seu pé, mas você não desce do salto. Você olha as pessoas de cima para baixo como se estivesse tudo bem. Não precisa. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Oh! E se você for lendo as palavras, você vai achar Ana, Penina, Lia, Raquel, Esaú, Jacó, Caim, Abel, o povo em Israel. E só deve estar uma música. Você vai achar vários exemplos, e eles estão aqui não é para ocupar página, é para a gente olhar onde eles caíram, onde eles falharam, e não cairmos no mesmo buraco. Pare de competir, pare de acreditar que o seu valor é aquele que a sua mãe te deu num dia de raiva, seu pai desempregado. Ela destemperou, estava na TPM, soltou uma palavra maldita sobre você, e você carrega essa palavra. Sua mãe nem lembra mais, mas você carrega essa palavra, porque ela foi inspirada por Satanás na mente da sua mãe, e Satanás se apropriou de um momento de fraqueza da sua mãe, e você pegou essa palavra, pôs ela dentro de você, e vai. Oh vida, oh céu. Rosa, pastora Zenete, põe a mão na cabeça e ora por mim. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, se exponha à fonte da água da vida, porque ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte mora dentro de você. Vira para essa mulher que está do seu lado. A fonte está aí. A fonte mora dentro de você. Só que você encheu ela de entulho. A nascente está aí. No dia que você se dobrou diante do Senhor e falou: Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida. Minha vida é tua, toma o controle da minha vida. Ele entrou. Mas aquele é só o primeiro gole. Se a gente beber água uma vez só na vida, a gente vai desidratar e vai morrer. Você bebe água todo dia? Se não bebe, precisa. E não é diferente com a água espiritual. Beba da água da vida. Beba da água da vida todo dia. Beba da água da vida todo dia. Porque o Senhor será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Quando nós não permitimos que o Senhor cure o nosso passado, como as meninas estavam conversando aqui na mesa, quando a gente não permite essa intervenção, as palavras que foram lançadas contra nós, as influências que foram plantadas em nós, as influências do espelho deformador, como a Ana colocou muito bem ontem, elas vão gerar deformação na próxima geração. Se você se vê de uma maneira deformada, é isso que você vai passar adiante. É isso que você vai passar para aqueles que hoje vivem ao seu redor. Se você não é curada, você é um potencial instrumento de ferida. Você já viu aquela pessoa que agride de graça? Por isso que eu falei no princípio, ninguém é ruim de graça. Tem uma ferida lá. Tem gente que se ofende só de você falar que ela precisa de cura. Querida, busca a cura de Deus. Por que cura? Já estou curada. Não tem nada para curar não, estou boa, boazinha. Eis que as coisas velhas se passaram e se fizeram novas, tá? Não precisa de cura não. Todos nós precisamos de cura. Eu já experimentei muitos níveis de cura, mas tenho certeza que o Senhor não para de trabalhar. E eu quero que Ele trabalhe mais e mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito, quando eu o verei face a face. O Senhor não para de trabalhar, e Ele precisa trabalhar para curar essa próxima geração. Deus está contando conosco, mulheres, como influenciadoras do reino nessa geração corrompida. Mas como que nós seremos influência no meio dessa geração corrompida, se nós também nos corrompemos? Se os valores do mundo entram na nossa mente como se fossem a verdade de Deus. Se você não vê problema em marcar a cadeira, isso mostra que você está conformada com este século. Esse exemplo, gente, é um exemplo banal, mas real. Quando você marca a cadeira, você está querendo dizer o seguinte: eu vou privilegiar quem chegar depois. E quem deixou de comer para sentar na frente, vai lá para trás. A gente reclama dos políticos, mas aí a gente faz a mesma coisa. Quando sai daqui, o ambiente está limpo? A gente reclama da sujeira das ruas da nossa cidade, mas será que a gente tem sido um elemento, uma figura que muda a vida, um cidadão que muda a vida de uma cidade? Quando você vê um papel no chão, você fala: misericórdia, está horrorosa essa cidade. Abaixa e cata. E joga na próxima lixeira. Helena, mas não fui eu que julguei. Jesus tomou o lugar que era meu na cruz. Se eu não estou disposta a pagar o preço por um erro que o outro cometeu, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo. Se eu posso fazer a diferença para o bem, eu vou fazer a diferença para o bem, tendo eu julgado o papel ou não. Coisas pequenas, coisas bobas, mas que revelam a profundeza da sujeira arraigada no nosso coração. Faça diferente, seja a mulher que Deus quer que você seja. Para de brigar, para de competir, para de se ressentir. Tem gente que está aqui, gente, está arrastando uma corrente com tanto de fantasmas atrás. A minha mãe, a minha irmã, a minha prima, meu tio, meu padrasto. Deixa Deus cortar essa corrente. Libere e avance. Perdoe e avance. Desvencilhe-se
Desvencilhe-se e avance. Feche os seus olhos. Todas nós sofremos influências de pessoas na nossa vida, para o bem ou para o mal. Isso é inevitável. Você não controla o que o outro vai fazer com você, mas você controla o que você vai fazer com isso. Quando a gente olha para Caim, o coração de Caim se encheu de ira e de inveja contra Abel. E Deus perguntou para Caim: Caim, por que descaiu-lhe o semblante? Por que você está assim, Caim? Por que você está irado? Vocês acham que Deus não sabia? É claro que Ele sabia. Mas Ele estava dando a Caim uma oportunidade. Me entrega esse fardo. Vai, fala o que você está sentindo. Talvez se Caim tivesse dito: quer saber, oh Deus, eu fiz lá meu sacrifício, minha oferta ao Senhor das minhas frutas, e o Senhor achou melhor a de Abel. Por quê? Eu fiquei triste, viu, Deus? Eu fico imaginando como tudo poderia ter sido diferente. Talvez Deus podia ter virado para Caim e disse: sabe o que é, Caim? É porque Abel me entregou de todo o coração. Ele separou o seu melhor. Ele se dedicou, ele se empenhou, ele escolheu o melhor que ele tinha. E isso me fez ver o quanto ele me ama, o quanto ele está ligado a mim. Você me trouxe qualquer coisa. Isso me revelou que eu não sou tão importante assim para você. Vamos repensar isso aí? Tenta de novo. Sonda o seu coração. Quem eu sou para você? Eu não preciso de oferta. Eu sou o Deus do universo. Mas você se aproximou de mim com um coração errado, um coração pela metade. Gente, eu fico imaginando como aquele diálogo podia ter sido diferente se Caim tivesse tirado as máscaras, aberto o coração. Eu estou com ciúme, eu estou com inveja, eu me senti rejeitado, eu estou pensando que o Senhor gosta mais do Abel do que de mim, Deus. Talvez teria sido tão diferente. Mas ele não falou nada. E quando Deus viu que ele não falou nada, Deus foi mais longe. Ele disse: Caim, o mal está batendo na sua porta, e cabe a você dominá-lo antes que ele domine você. Deus sempre abre a porta, Deus sempre dá a dica, Deus sempre fala: domine, vigie, acorde. Talvez você não goste do jeito que eu falo. Às vezes nem eu. Mas eu quero te dizer tudo que Deus quer te falar nessa tarde. Abra o coração. Confessa o que você está sentindo. Às vezes você acha que Deus errou com você, que Deus te esqueceu. Olha lá fulana, Deus, ela tem uma voz linda, gravou um CD, tem um casamento feliz. Quem que eu sou? Estou desempregada, não canto nada, não faço nada, não sei nada. Mentira! Mentira do diabo. Se você existe é porque há um propósito divino sobre você, querida. Se você existe é porque Deus tem um plano para você cumprir, mais ninguém.
Você se encaixa em algum lugar, mas a sua dor não está deixando você descobrir. A sua reclamação não deixa descobrir para que você serve, para que você existe. Você quer ser a outra, você quer ter a família da outra, a vida da outra, a roupa da outra, o corpo da outra, e você é você. Lia e Raquel se degladiavam, mas uma tinha o amor do marido e a outra tinha filhos, mas elas não eram gratas por aquilo que Deus tinha concedido a cada uma delas. Elas sempre estavam cobiçando o que era da outra. Lia queria o marido totalmente voltado para ela, e Raquel queria os filhos que Lia tinha. E nós vivemos isso até hoje. Descubra para que você serve, mulher. Você é única. E o diabo tem mentido para você durante anos e anos, te impedindo de descobrir todo o seu potencial. Rory Noland conta uma história no seu livro O Coração do Artista. Ele fez um teste com os artistas da igreja para ver quem estava apto a permanecer no ministério de louvor. E ele fez 2 audições e chegou à conclusão de que algumas pessoas estavam ali servindo alegremente, mas elas não eram as pessoas mais indicadas para estarem naquele posto. Então ele agradeceu e liberou essas pessoas para que elas descobrissem o seu verdadeiro propósito. E uma mulher se voltou para ele com ódio e falou: o dia que você me dispensou, eu te odiei com todas as fibras do meu coração. Fiquei perdida, abatida, rejeitada, me sentindo rejeitada. Mas quando a gente pega a dor, gente, coloca ela do lado e fala assim: quais são os pensamentos que o Senhor tem para mim? Quais são os teus pensamentos, Senhor? Ana Paula, se a Ana está aí, vem cá, por favor, Ana. Aquela mulher colocou a dor de lado e foi ouvir Deus. Depois que ela sofreu, sem precisar. A gente sempre pega Deus por última saída, né? Primeiro a gente se arrebenta primeiro. E ela foi falar: Deus, para que eu sirvo? Quem eu sou? E Deus mostrou para ela um dom que ela tinha: aconselhamento. Deus tinha dado a ela uma pérola. Quando aquela mulher abria a boca para aconselhar, as pessoas eram restauradas. E aí ela escreveu uma carta para o Rory, falando: no dia que você me dispensou, eu te odiei. Mas eu quero te dizer que hoje eu abri minha própria clínica de aconselhamento. Estou feliz com aquilo que Deus me deu. A pérola já está aí dentro de você. A fonte está aí dentro de você. Mas está toda entulhada. Competição, rejeição, autodepreciação, supervalorização das palavras malditas que lançaram sobre você, autopiedade, os escombros que escondem a fonte e impedem dela jorrar. Quando eu me voltei para Deus, Ele começou a me mostrar: vamos lá, Helena, finalmente, hein? Bora lá com o papai. Vamos com o papai para a vida que eu planejei para você. Nem nos meus sonhos mais audaciosos eu poderia sonhar que eu ia estar falando para 10 mil mulheres. Deus exagera com a gente. Outras mulheres são desconhecidas.
e nunca serão conhecidas. Mas quando elas abrem os olhos todos os dias, o diabo diz assim: não acredito que ela acordou de novo. Não, ela de novo não. É você. Esse é o seu potencial, mulher. Quando você abrir o olho, o inferno tem que dizer: não acredito que aquela mansa, santa, serva, amável, bondosa, simples, vai de novo saquear a minha casa. Esse é o propósito de Deus para nós. Esse é o propósito de Deus para você. Eu queria te dar um tempo para você pedir perdão. A fonte está entulhada. Dores, brigas, competições, influências tortas de outras mulheres e também de outros homens. A sua felicidade está nos olhos do seu amado. Feche os seus olhos e contemple os olhos de Jesus sobre você. Tem uma música que a Ana canta que eu queria que ela cantasse, porque eu sempre desafino nela. E eu esqueço a letra também. Que é uma que fala assim: teus pensamentos, teus sonhos. Você sabe como é que é a letra, Vini? São mais, bem mais elevados que os meus, Senhor. Os teus caminhos, os teus desígnios, teus planos de amor são mais, bem mais elevados que os meus, Senhor. Tudo que eu poderia sonhar nem se compara a ti. Puro e perfeito és nas obras. Teus pensamentos, teus sonhos pra mim, teus planos de amor são mais, bem mais elevados que os meus, Senhor. Esse que é o Senhor. Ele tem planos elevados. Ele quer te colocar numa outra posição, assentado com Cristo nas regiões celestiais, vencedora sobre a sua vontade, vencedora sobre a sua carne, vencedora sobre a sua ira, vencedora sobre a sua herança familiar, vencedora sobre as palavras que lançaram sobre você no passado, vencedora sobre a competição. Você não precisa competir com ninguém. Você é única. Então eu quero te convidar, mulher, você que quer pedir perdão para o Senhor. Senhor, eu quero ser restaurada. Eu não quero mais ser uma invejosa, uma ciumenta. Gente, eu estou aqui. Eu sou um testemunho. Ele faz. Você não vai conseguir mesmo não, mas Ele faz.
E Ele vai te fazer contente com aquilo que você tem, com a sua casa, com a ausência do carro, com o Fusca. Você vai ser feliz com aquilo que Ele graciosamente te deu, porque a gente não merecia nada mesmo. A gente já está no lucro. Valoriza a vida. Valoriza a vida que Deus te deu e vive a vida que você tem que viver. Abraça a vida e vive os sonhos de Deus para você. Para de ser paralisada, intimidada com as mentiras de Satanás, porque tem verdades de Deus sobre você. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. O seu futuro é diferente da outra, porque você é única, tem um propósito único, e você tem que deixar a fonte voltar a jorrar. Quem deseja fazer essa oração, prestem atenção, não é um momento para todas. Talvez você não tenha se identificado com nada que eu tenha dito aqui. Não é para ir com a onda. Eu estou te convidando a fazer uma decisão. Quem quer fazer essa decisão de falar: Deus, olha, eu fico pé. Eu não quero mais ser invejosa. Eu não quero ser mais ciumenta. Eu não quero ser mais amargurada. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Se você sentir vontade de vir aqui à frente, sinta-se à vontade. Nós estamos na casa do Pai. E você vai falar: Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe em mim. Eu não quero mais viver aprisionada pelas palavras de outras pessoas, pelos referenciais tortos da minha vida, por aquilo que lançaram sobre mim e por aquilo que eu também procurei para mim. Eu não quero. Eu quero viver a sua vida. Eu quero desenvolver todo o meu potencial. Eu quero descobrir para que eu sirvo, Senhor. Eu quero sonhar os teus sonhos, porque os teus sonhos são bem mais elevados que os meus, Senhor. Os teus caminhos, os teus desígnios, teus sonhos de amor são bem mais elevados que os meus. Teus sonhos de amor são mais. Você pode se derramar diante do Senhor. Senhor, eu não quero mais. Chega. Eu estou tomando essa decisão. Eu não vou mais permanecer uma pessoa aprisionada, arrastando fantasmas, sentindo inveja, ciúmes, entrando na proposta de competição que este século me impõe. Eu não vou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu vou viver a plenitude dos teus sonhos, porque os seus são mais elevados que os meus. Os seus são melhores que os meus. Deposite os seus sonhos aos pés do Senhor. Talvez você está frustrada, mulher, porque você não deixa Deus sonhar em você. Você se agarrou ao seu sonho, ao seu sonho. Talvez sonhos que a gente alimenta para tentar curar a nossa rejeição. Se eu for famosa, eu vou ser mais amada. Se eu for conhecida, não. Você não vale por aquilo que você faz. Você vale por aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Deixa o seu sonho.
Abra sua boca, mulher. Você que está aqui na frente, você que está de pé. Abra sua boca. Não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus. Os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Renuncie, renuncie. Lugar de renúncia, lugar de confiar que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus. Os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de renúncia, lugar de confiar que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Aleluia. Coloque a sua mão no coração. Você que está tomando essa decisão hoje diante de Deus. Um dia eu fiz essa mesma oração. Um dia eu fiz essa mesma oração. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais ser invejosa. Eu não aguento mais ser ciumenta. Eu não aguento mais ser insatisfeita com a minha vida. Me cura, me transforma, me limpa. Me leva para o outro lado, Senhor. E Ele trabalhou, trabalhou, trabalhou. E continua trabalhando. Mas eu já posso vislumbrar os frutos, os renovos. Não há nada que eu faça que me faça ser melhor. O que eu faço para Deus pode passar. Eu posso ficar impossibilitada de servir a minha família, meu marido. Não é por aquilo que eu faço, nem por aquilo que eu tenho. É porque de quem eu sou. De quem eu sou, a quem eu pertenço. Você tem dono. Você não é uma qualquer, você não está à deriva. Tem uma fonte dentro de você, pronta para jorrar. Jorrar. Jorrar, jorrar, jorrar.
para a vida eterna jorrar, jorrar águas vivas. Repita comigo, mulher, você que está de pé fazendo essa decisão. Senhor Deus, eu estou de pé, admitindo que eu preciso que o Senhor interfira na minha mente. Eu preciso que o Senhor cure os meus pensamentos, para que os meus sentimentos sejam mudados. Deus, em nome de Jesus, eu rejeito toda palavra que foi lançada contra mim. E eu, em nome de Jesus, perdoo as pessoas que foram instrumentos de feridas, que elas também sejam alcançadas pelo teu amor e pela tua cura. Me perdoa, Senhor, por dar ouvidos às mentiras do diabo e a não dar ouvidos à verdade da tua palavra. Perdoa-me, Senhor, por viver a superficialidade da religião e não ter um relacionamento contigo. Me leva para este lugar de um relacionamento íntimo contigo, onde eu receberei mais de ti e me despirei de tudo aquilo que me colocaram, de toda roupa velha, de todo trapo de imundície, de todo abuso, de toda palavra, de toda atitude que me aprisionou até aqui, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro por cada uma dessas mulheres. Elas estão de pé não diante da Helena, elas estão de pé diante do Senhor. E elas fizeram essa oração sinceramente. Eu creio nisso. E o Senhor é aquele que contempla a oração. Ao quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, é a tua palavra que diz. Em nome de Jesus, que a obra que o Senhor fez em mim, Senhor, que o Senhor faça nas minhas irmãs também. Quanto a mim, continua trabalhando em mim também. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti em nós, mais de Ti na nossa maneira de pensar, mais de Ti na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de tratarmos umas às outras, na nossa maneira de tratarmos aqueles que vivem debaixo do mesmo teto que a gente. Mais de Ti, mais de Ti. Que a fonte da água da vida jorre abundantemente em todas nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço forte nessa mulher que está do seu lado. Fala com ela assim: você nasceu para brilhar. Você nasceu para fazer diferença nessa terra. Não se contente com pouco. Aleluia. Pode voltar para os seus lugares.